Bom dia, meu nome é Leonardo. Good morning. Na língua adaptation, que é a adaptação, o verbo to adapt, mais o shun. Ah, mas professor, em inglês não é adaptation. Eles colocam um A aqui, mas na língua adaptation, adaptação, a gente só junta o verbo mais o shun, que é o nosso são. Então a gente vai substantivar o verbo. Então não precisa do A. Adaptation. Adaptation. Por que 10? Porque é versão 10. Então confira lá no site que tem algumas regrinhas lá. Como você flexiona o verbo, os tempos presente, passado, futuro, imperativo. Então aqui, ó, nesse site, https://adaption 10, por quê? Porque é a 10ª versão, a 10ª versão da língua adaptação, a última versão. language.mystrikingly.com, tá bom? Aqui nós vamos ver hoje algumas explicações sobre o vídeo anterior, que não teve tradução. Então, you please excuse me. Em inglês seria apenas excuse me. O imperativo de inglês não tem necessidade de colocar o you. Então, só de você tirar o sujeito já é imperativo, já é um pedido. Excuse me, com licença. Mas na língua adaptação você precisa colocar o sujeito. Por quê? Porque é uma língua mais simples, mais fácil, então não tem exceções à regra. Então sujeito você pode pôr sempre. E é bom que você coloque sempre, para se tornar uma língua mais simples. E o please? Please aqui não significa please em inglês. Please aqui também pode significar por favor em inglês, mas aqui ele significa que esse verbo está no imperativo. Então, qualquer verbo na língua adaptation que você quer colocar no imperativo, antes dele vem a partícula please. Então, you please excuse me significa que excuse está no imperativo. Restroom does be what place. O banheiro aqui seria com licença, excuse me. Então, you please excuse me. Na língua adaptation você tem o sujeito, o please, a partícula do imperativo, o verbo e o objeto. Então, com licença seria you please excuse me. No português é mais contraído, no inglês também, excuse me. Porém, na língua adaptação é mais simples, as regras são mais simples. Você fala mais, mas na hora de gravar, na hora de mostrar a gramática, tem menos exceções, ou nenhuma exceção. Então o que eu fiz foi pegar a língua inglesa, vocês veem que é a língua inglesa, todo o vocabulário inglês, mas contrair as regras, pegar apenas as regras gerais, sem exceções. Você pode falar aqui, ó, onde está o banheiro, né? Em inglês seria where is the restroom, né? Where is the restroom? Mas aqui nós não temos o where, onde, nós temos what place, qual lugar. Que você geralmente pode colocar no final, pode colocar no início também. What place does restroom be? Pode falar assim também. Ou no final, fica o banheiro está onde? Restroom does be what place? Ou does restroom be what place? Se você quiser colocar a partícula de presente, lá em inglês seria a partícula auxiliar. Para fazer a interrogação você coloca antes. Na língua adaptation não necessariamente você precisa
colocar a partícula antes para indicar pergunta. Se quiser, pode. Né? Tem pergunta que é melhor você colocar, né? Does you can help me? Você pode me ajudar? Em inglês seria só can you help me? Né? Mas, porque em inglês isso é um verbo modal, você não precisa usar o to no próximo verbo. Já aqui, todo verbo é igual. Todo verbo precisa do to entre verbos e do does para indicar o presente. Então, precisa. Se você quisesse falar no passado, você não tem o passado do can no verbo adaptation. Você usa a partícula de passado que seria o did. Então, did you can? Então é bem mais simples do que o inglês. Você usa a mesma regra dos verbos regulares para todos. Então, did you can? Poderia, né? Em inglês você tem que saber o passado do verbo. Né? O verbo can no passado não é can't. Né? Não, você não coloca um ed aqui no final. Você fala could. Could you? Né? Could you? Aqui a gente só basta colocar o does em did. Ah, Leonardo, né? Ou professor, mas o you não é do you? Na verdade a gente usa does aqui na língua adaptation, na língua adaptação, para todos, does. O do você só vai usar com o significado de fazer, efetuar. Quando for fazer, construir, fabricar, to make. Quando for fazer, efetuar, to do. Né? Eu não falo I, né? E aqui a gente fala me. Me tanto no início, antes do verbo, quanto me, quanto no final do verbo. Me does like me. Eu gosto de mim. Em inglês seria me like, I like me. I like myself. Eu gosto de mim próprio. Em adaptação a gente fala me does like, né? Usa a partícula de presente, me does like. Me did like, eu gostei. Me will like, futuro. Não usa o shall, porque é I shall like. Em inglês britânico, né? I shall like. I'll like. Mas não, aqui a gente usa will para todas as pessoas. Não me. Não só para me. Não só para you, he, she, it. A gente usa para me também, que está no lugar do I, tá bom? Me will need. Seria futuro. Eu necessitarei. Me does need. Eu necessito. Então, does aqui, em inglês, não precisa, né? Em inglês, se você colocar does no presente, ele só dá ênfase, como se fosse um really. Geralmente não se usa em inglês o does no presente, a não ser para fazer uma pergunta, né? Does he like? Aí eles usam no presente, mas o does aqui sempre a gente usa quando está no presente na língua adaptation. Então, me does need. Does me need? Uma pergunta. Me does not need. Eu não preciso. Me does not. Not. Me does not have. Eu não tenho. Any money. Qualquer dinheiro. Eu não tenho nenhum dinheiro, traduzindo para português. A gente continua usando o N aqui na língua adaptation. Então a gente importou, criei essa língua, importei tudo, peguei o inglês, praticamente o inglês, e dei uma facilitada nele. Todas as regras que possuem exceção não vão ter mais exceções. O plural sempre vai ser com S.
Ou em outro vídeo eu vou postar plural com S aqui. Então não tem men, men, não tem men, men, né? Homem, homens. Não tem woman, women, mulher, mulheres. Na verdade, só que você colocar um S. Você pega o singular e coloca um S. Né? Man, mens. Woman, womans. Ficou assim, man, mens. Woman, womans. Na língua adaptação. Para facilitar, para ser uma língua realmente que seja acessível a todos. Né? Então, o inglês eu mantive a escrita, porque é uma escrita que você encontra em dicionários no mundo inteiro, né? Em dicionários de inglês. Então fica mais fácil, mais acessível. Mantive essa escrita, tá bom? A pronúncia, eu mantive a pronúncia. Aqui eu posso falar com does antes. Does restroom be hot place? Does restroom be hot place? Então não falam como em inglês o verbo is, né? Where is the restroom? Eles usam o is como partícula também, que vai pro início da pergunta, né? Então eu não uso where, eu uso hot place, eu não uso when, que é quando, eu uso what time, seria o quando. E o how que é como, eu falo what way, qual modo. Ficou tudo what alguma coisa na pergunta. A não ser que não tenha uma partícula interrogativa, né? Seria quem, quando, onde, por quê. Aí não precisa usar. Aí você só coloca a partícula de... Não precisa usar o hot. Só coloca a partícula que indica o tempo, né? O does antes para iniciar a pergunta, né? Does you can to help me? Pode, né? Presente aqui, você. Mas aqui não, a gente coloca o did. Did you can? Então os verbos vão ter só uma forma. O que vai ter várias formas vai ser a partícula de tempo. O does para o presente. Me does not have, eu não tenho. Em inglês também se fala assim, I do not have, né? Em inglês se usa o do pro I. Aqui eu uso o does para todos, pro me, pro you. Outra coisa, aqui o you significa singular. Em inglês significa tanto tu quanto vós, tanto você quanto vocês. Na língua adaptação, o you significa só você ou tu. Se você quer falar vós ou vocês, você tem que colocar um S. Então é use. É igualzinho o you do inglês mais um S. Use. E como você fala o adjetivo, professor? Na língua adaptação, adjetivo tenta seguir a regra para todos. Então não tem igual em inglês, eles falam English. E tem esse ish. Não, a gente fala aqui of language, England. Of England. Of England, quer dizer da Inglaterra. Brasileiro não tem Brazilian. Não. Seria of Brazil. Of Brazil. Então, do Brasil. Você coloca só um hífen entre of, OF, e Brasil, que seria um substantivo. Tá bom? Of England language. Ou você pode só falar England language. Você já sabe que é língua inglesa. Portugal language. Língua portuguesa. Portugal person. Língua, pessoa portuguesa.
Então não tem mais o português, English, não tem mais essas formas de adjetivo. Para facilitar, para diminuir as regras, tá bom? Até o próximo vídeo. Nos siga por gentileza, que lá você vai achar mais regras aqui nesse site. Adaption 10, que é a versão 10. Adaption 10. Então ficou com 2 T's aqui, ó. Language. Ponto. My strikingly. Me strictly. Com Y no início e Y no final. .com. Tá joia? Até mais.